ele vai se perguntar o seguinte: como é que se produz o fenômeno da superdotação? Tá? Então, ele vai falar de 3 anéis. Então, vamos pensar aqui em 3 anéis, tá? Então, o primeiro anel, nós vamos chamar esse anel de habilidade acima da média. Um outro anel que nós vamos chamar anel da criatividade. E o terceiro anel, nós vamos nomeá-lo como envolvimento com a tarefa. Então, nós temos aí os 3 anéis, tá? Então, a habilidade acima da média é aquele destaque do que eu faço bem. O que é que eu faço bem? O que é que meu filho faz bem? Tá? A criatividade é como meu filho utiliza a criatividade. Né? Como ele é capaz de modificar o que já existe para transformar em outras possibilidades. E como é que ele se envolve, que energia, qual é a quantidade de energia que meu filho coloca para desenvolver a atividade que ele tem ali como proposta, né? Que seja uma atividade de brincadeira, que seja uma atividade escolar, que seja uma atividade doméstica, que seja uma atividade do seu lazer. Qual é a quantidade de energia que ele coloca nisso, tá? E aí, então, o Joseph Rezulli vai dizer o seguinte, que esses 3 anéis, eles existem de forma conectada. Esses 3 anéis precisam de se conectar, tá? Então, nós vamos colocar aqui a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a tarefa. E Rezulli vai dizer que o fenômeno da superdotação vai acontecer na intersecção dessas 3 áreas. Então, essa parte comum das 3 áreas, tá, é que vai ser o ponto principal, o ponto central da superdotação. Então, é aqui que produz o comportamento da superdotação, tá? Aí, olha só. Essa é a teoria dos 3 anéis. Tem algo que é muito importante a gente compreender, que é o seguinte, que nós somos seres diferentes uns dos outros. Então, o que manifesta, por exemplo, em mim, pode não manifestar em você. Então, eu pergunto assim para você agora, como é que manifesta os seus anéis? Tá? Vamos fazer um desenho com a manifestação desses anéis? Porque essa manifestação, ela é subjetiva. Tá? Em cada pessoa, esses anéis se manifestam de um jeito. Então, eu vou fazer agora o meu anel. Como é que o meu anel se manifesta? Então, veja só. Eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que o total dos 3 anéis precisa de dar 100%. Tá? A soma dos 3 anéis precisa de dar 100%. No diagrama de Rezulli, é como se todos eles tivessem 33,33 de porcentagem. E agora eu vou fazer o meu desenho. Como é que manifesta o meu anel, os meus anéis? Então,
eu vou considerar, por exemplo, que eu tenho uma habilidade acima da média nessa proporção, tá? Mas eu tenho um envolvimento com a tarefa um pouquinho maior e eu tenho uma criatividade bem maior, tá? Então, eu tenho aqui a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e C de criatividade, tá? Então, esses anéis são os meus anéis, como é que eu me analiso. Então, vamos colocar em percentual. Então, vamos imaginar que eu tenha assim, ó, que eu tenha 60% de criatividade, tá? Que eu tenha, vamos dizer aqui, vamos dizer 20, pode ser 20 ou 30. 30 de envolvimento com a tarefa e 10 de habilidade acima da média, tá? Somando isso aqui, eu terei os 100% dos 3 anéis. Então, veja que, quando eu faço, então, uma observação de como que manifesta os anéis em minha vida, em todos os meus contextos, tá? Eu observo que o meu anel da criatividade é bem maior do que o envolvimento com a tarefa e a habilidade acima da média. Mas é possível produzir, então, o fenômeno da superdotação com esses anéis de tamanhos diferentes? Sim, é possível. Porque aqui é a forma teórica como Resule expressa a teoria dos 3 anéis. Mas em cada pessoa, esses anéis se manifestam de forma subjetiva. Agora, pode acontecer também o seguinte, pode acontecer assim, ó, que a pessoa tem uma inteligência, uma habilidade acima da média considerável, mas ele tem uma criatividade bem pequenininha e tem um envolvimento com a tarefa também bem pequenininho. É possível aqui o fenômeno da superdotação? Não. Por quê? Ele tem uma habilidade acima da média, mas ele não tem envolvimento para produzir. E ele não tem criatividade. Então, isso aqui vai prejudicar a sua produção, vai prejudicar o desenvolvimento do seu talento. Percebe o tanto que é importante para o pai, para a mãe, para a escola compreender como é que a manifestação desses 3 anéis acontece em cada indivíduo? Então, em um filho pode acontecer dessa forma e em outro filho pode acontecer dessa forma, tá? E assim, cada pessoa apresenta a manifestação da teoria dos 3 anéis de uma forma diferenciada. Por quê? Porque cada um de nós apresenta um conjunto de inteligências múltiplas, tá? Isso vai dando, então, essa riqueza da diversidade, porque é a diversidade que faz com que a nossa sociedade seja rica em pessoas diferentes. Nós somos todos diferentes socialmente.